Olá a todos, tudo bem com vocês? Vamos iniciar hoje o último episódio da série A Ceia do Senhor. Caso você não tenha assistido os vídeos anteriores, eu oriento que o faça. Caso contrário, você não conseguirá entender o contexto todo que estamos lendo. Então, vamos lá. Subtítulo: A instituição da Ceia do Senhor. Versículo 23: Que recebi do Senhor, que lhes transmiti. O Senhor, Yeshua, Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, versículo 24, e depois de dizer a bênção, o partiu e disse: Este é o meu corpo, que é para vocês. Façam isto como um memorial para mim. Fazer o que em memória do Messias? Essa é a pergunta. Participar de um ritual? Tomar um suquinho de uva e comer um pedacinho de pão? Ou talvez participar da hóstia? Obviamente que não era isso. O que eles deveriam fazer em memória do Messias e imitá-lo era justamente na repartição do pão, seja no sentido espiritual, já vimos, mas também no sentido material, repartindo o pão com quem necessita de ajuda. Partir do pão deve ser em nossas vidas para sempre. Tanto no sentido de repartir o pão vivo com as pessoas, esse pão vivo é o Messias, quanto no sentido de repartir o pão com quem precisa, o pão material. E sempre irá aparecer em sua vida pessoas que precisam do pão espiritual e do pão físico. Versículo 25. Da mesma forma, pegou o cálice após a refeição, dizendo: Este cálice é a nova aliança realizada pelo meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, como um memorial para mim. Versículo 23. Porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem do cálice, anunciam a morte do Senhor até ele vir. Ou seja, toda vez que vocês comem do corpo e bebem do sangue do Messias, vocês anunciam a morte do Messias. Consequência, a palavra deixada por ele. Ou seja, comer do pão e beber do cálice é justamente isso, é anunciar a palavra deixada por ele, é anunciar a morte dele. E por que a morte precisa ser anunciada? E foi através da morte do Messias que hoje podemos ter a vida eterna. A causa, nesse versículo, ponto central, era a morte do Messias. Versículo 27. Portanto, quem comer o pão do Senhor ou beber do cálice do Senhor de forma indigna, será culpado de profanar o corpo e o sangue do Senhor. E o que é comer indignamente? Bom, creio que você já leu comigo todo o contexto dessa palavra e saberá que comer indignamente é justamente fazer divisões em uma reunião de pessoas. É excluir os menos favorecidos dentro desse contexto de reunião para um propósito específico, como de Cristo, por exemplo. E aqui eles se reuniam, nesse contexto, eles se reuniam em nome Messias, em nome Criador. É tratar as pessoas com indiferença, menosprezar os menos favorecidos. Faça novamente o exercício de se lembrar da reunião da Santa Ceia, entre aspas. Caso esse ritual existisse mesmo na Bíblia, observe o que muitos pastores, com aspas também, falam em cima do seu palco. Eles dizem que se você está em pecado, nem pense em pegar esse pedaço de pão e esse copinho de suco de uva. Se você fizer isso, você vai ter o juízo de Deus. Caso tenha uma criança, jamais dê um golinho ou um pedacinho desse suco e desse pão ungido. Observe se não é exatamente isso que eles dizem. Se você não é dizimista, nem pense em participar da Santa Ceia.
É batizado nas águas? Não? Então, não pode participar. Agora eu lhe pergunto: há divisões ou não? Agora voltando para o real sentido da ceia, jantar. É possível imaginar o Messias excluindo alguém só porque essa pessoa não teve condições de aparecer na reunião com um prato de comida? Participar indignamente é não amar o próximo, é não repartir a sua comida com quem necessita, dentro desse contexto que estamos lendo. Isso se enquadra na nossa vida também. E eu não estou dizendo que você precisa pegar sua comida e sair distribuindo para todas as pessoas que têm fome, mas tenha a certeza que o Criador colocará pessoas em seu caminho e você terá oportunidade de repartir o pão físico e espiritual. Paulo agora vai continuar. Por isso, que a pessoa examine a si mesma. Então, coma o pão e beba do cálice. Por que Paulo disse examine a si mesmo? Porque as pessoas estavam examinando os outros. Eles olhavam e viam que muitos não tinham comida, que eram pobres e não tinham condições. E não deixavam nada para eles, ou seja, eles viam que existiam pessoas necessitadas, pessoas pobres, e mesmo assim eles procuravam não deixar nada para que eles pudessem comer, para que eles pudessem se alimentar, pois aquele era o momento propício para isso. Muitos deles não tinham realmente o que comer. Aquele era o momento. Por isso existiam essas reuniões. Mas eles faziam questão de, além de julgar, rapar toda a comida antes que eles pudessem se alimentar. Como se dissessem: vamos comer logo tudo aqui e não vamos deixar que quem não trouxe comida coma. Mas o sentido da ceia, jantar, era justamente o oposto: dar oportunidade de quem tivesse pouco poder comer um pouco mais. Versículo 19. Porque a pessoa que come e bebe sem reconhecer o corpo, come e bebe juízo sobre si mesma. Essa é a razão pela qual muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns morreram. Por que as pessoas ficavam doentes e até morriam? Essa é a pergunta. Será que é porque elas comiam e bebiam um suco e um pãozinho estando em pecado? Você já se questionou isso? Obviamente que não. Se fosse assim, nenhum de nós estaríamos vivos ou saudáveis, pois não existe uma pessoa sequer que não seja pecadora. O que estava adoecendo era justamente essa divisão naquela comunidade messiânica. As pessoas viviam em contendas, não ajudavam aquelas pessoas que passavam até fome, e essas pessoas que passavam fome tornavam-se fracas no corpo e acabavam tendo a saúde debilitada. E muitos realmente chegavam a morrer. As pessoas que passavam necessidade. Então, eles viam que as pessoas tinham necessidade e era uma oportunidade para que elas se alimentassem melhor. Tendo a oportunidade de fazer o melhor para aquelas pessoas, eles escolhiam não fazer. Eles pensavam somente neles. Aquelas pessoas continuavam cada vez mais fracas, cada vez mais doentes e debilitadas, e chegariam ao ponto de morrer. Algumas delas, óbvio, nem todo mundo, algumas. Versículo 31, Paulo vai continuar. Se nós nos examinássemos, não incorreríamos, ou seja, não ficaríamos sujeitos a juízo. Versículo 32, mas quando somos julgados pelo Criador, somos disciplinados para não sermos condenados como um. Versículo 33. Então, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Observe que Paulo diz: quando vocês se reúnem para comer. É justamente isso. Eles se reuniam para comer. E dava todo esse problema. Qual a solução para esse caso? Simples: esperar uns pelos outros. Ou seja, eles não se reuniam para comer um pedacinho de pão e um cálice de suco de uva ungidos. Não, eles se reuniam para comer e faziam um jantar. Mas caso alguém não tivesse condições para levar comida,
essa pessoa era julgada, deixada de lado. Em outras palavras, o que Paulo quis dizer: se for para fazer um evento comunitário, como vocês estão fazendo, não deixe ninguém de fora. Simples. E finalizando, versículo 34: se alguém sentir fome, que coma em casa, para que a reunião de vocês não resulte juízo. Só faltou Paulo dizer aqui: tenha bom senso. Entenda que existem muitas pessoas para comer, então coma um pouco. Mas entenda, existem outras pessoas que também precisam se alimentar. Entenda, não tem Santa Ceia, não tem pãozinho, não tem suquinho de uva. O que aconteceu é que, com o passar do tempo, a Igreja Católica instituiu esse ritual, instituiu essa cerimônia da Santa Ceia. E as filiais da Católica, as evangélicas e por aí vai, inúmeras, também. E qual o real objetivo? Prender as pessoas em uma religião, em um quadradinho chamado igreja, onde eu preciso ir lá, porque é só lá que Deus está, e tomar a Santa Ceia. Então, além de eu ter que ir lá, porque é só lá que Deus está, eu tenho que ir lá para tomar essa Santa Ceia, porque só assim eu terei comunhão com Deus. Porque se eu não tomar a Santa Ceia e se eu não for lá, eu estou afastada, estou mal ou em pecado. Isso nunca foi e nunca será a ceia do Senhor. Imagina, então, Santa Ceia. Para resumir, o que é a ceia do Senhor? Não é comer um pãozinho e tomar um suquinho. A ceia é repartir Messias. De que forma? Levando a palavra dele para as pessoas que estão necessitadas de um alimento espiritual. E também levando para essas pessoas o alimento físico. Porque em determinados momentos da vida a pessoa não quer ouvir uma palavra, ela quer matar a fome. Depois, pode ser que ela queira ouvir a palavra, mas em determinados momentos ela precisa matar a fome, ela precisa se aquecer, ela está com frio, ela dorme na rua. Ela não tem ninguém por ela. Cabe a você, cabe a mim, repartirmos a ceia com essa pessoa. Então, participar da ceia é fazer o bem ao próximo, é ajudar o necessitado, é dar roupa para quem sente frio, é dar um alimento para quem está passando fome, é ajudar uma pessoa que talvez se pegou numa situação muito difícil, não porque ela não trabalha, não porque ela gasta e sem controle, não. Ela se pegou numa situação difícil, um momento difícil, ela tem filhos para sustentar. E você sabe da história dela. Você pode ajudar, você pode repartir, você pode participar da ceia com ela. É levar uma palavra para quem está sofrendo, para quem está pensando em dar cabo da própria vida. É você levar a ceia espiritual, é repartir o Messias com essa pessoa. É poder salvá-la desse inferno que ela vive aqui. Então, essa é a verdadeira ceia do Senhor. O que eu deixo de recado para você? Não deixe que as pessoas lhe enganem. Não tenha como verdade absoluta tudo o que você ouve. Nem o que eu estou falando aqui é verdade absoluta. Estude, faça suas pesquisas, não acredite em tudo o que te falam. Você precisa ter independência e inteligência para fazer as suas próprias pesquisas. Deus lhe dará sabedoria para isso, basta que você acredite nisso. Não dependa do homem para entender algo. Busque a sabedoria que vem do Criador. Essa sabedoria você não encontra nesse mundo, você só encontra nele. Eu quero agradecer de verdade a todos que participaram desse estudo comigo. Muito obrigada por ter ficado até o fim. Eu gostaria de pedir, caso você não seja inscrito no canal e queira acompanhar a série sobre a ceia do Senhor, que te inscreva e ative as notificações. Dessa forma, sempre que eu postar um vídeo novo, você será notificado. Peço também que ao final desse vídeo deixe o seu gostei ou não gostei. Aqui no canal temos alguns estudos já liberados. Estudo sobre o dízimo, sobre o arrebatamento e sobre o Templo de Salomão. Caso tenha interesse em assistir, basta ir na aba Playlist e acessá-los de lá.
Queria agradecer a todos que ficaram até o final do vídeo. Que o Criador os abençoe e fiquem todos na paz.